Olá, começa agora mais uma edição do Espelho Urbano. E estes são os destaques de hoje. Economia. Saiba como transformar o seu emprego temporário em definitivo. E como é a lei que obriga os restaurantes a terem cardápio em braille. Veja como o temperamento pode influenciar na personalidade das pessoas. E como a educação pode ser feita por meio de brinquedos eletrônicos. Marília, muita gente já recebeu o 13º e já saiu para gastar. Rodrigo, mas tem gente que pensa ao contrário e pretende fazer um dinheirinho extra no final de ano ou arranjar um emprego novo para o ano seguinte. Todo final de ano, o comércio vê no Natal e no Ano Novo a chance de impulsionar as vendas. Segundo Adriana Flose, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a quantidade de ofertas para os trabalhadores temporários aumenta consideravelmente neste período. Muita gente procura essa mão de obra temporária e justamente ganha, além do salário fixo, ganha uma comissão em cima da venda. E como a venda é muito boa, o lojista está procurando essa mão de obra, que normalmente é uma mão de obra que vem despreparada, mas essa mão de obra significa mais ou menos 10 mil pessoas. Desse montante, mais ou menos um terço disso, ou chegando perto de 40%, vai ser efetivado. É natural que essa efetivação aconteça, porque é um momento que o lojista está contratando essa mão de obra nova, ele também está podendo avaliar um funcionário novo que chegou, que teve uma performance muito melhor do que um funcionário que já não estava indo bem na empresa. Ainda de acordo com a SIC, o comércio de Campinas deve arrecadar somente no mês de dezembro cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais, praticamente o dobro se comparado com o mesmo período de 2009. Muita gente busca no comércio um dinheiro extra no final do ano. Só neste shopping foram contratados 1.500 funcionários para as festas de final de ano e quem entra não quer sair. É o caso de Amanda Rodrigues. Após trabalhar em um colégio, a vendedora desistiu da carreira e aproveitou um final de ano para agarrar a nova oportunidade. Foi a minha primeira experiência em loja, eu estava em outro ramo, eu trabalhava com educação infantil, mas foi ótimo trabalhar com vendas. Foi uma experiência boa para mim. Já o ex-comissário de bordo e biólogo Cauê Garcia decidiu há 2 anos ir para a área comercial. Ele desistiu das carreiras anteriores e se tornou gerente da loja. Ele quem dá dicas para aqueles que querem permanecer na área. O pessoal que vem para fazer o que o contrato já diz, o que a gente espera, é lógico que vai ficar só no mês mesmo de dezembro e a gente não consegue efetivar depois. Agora, aqueles que vêm com vontade de mostrar um trabalho diferenciado mesmo, com certeza, é uma pessoa que a gente vai querer depois ter durante o ano todo com a gente. Quem tiver interesse pelas vagas pode entrar em contato pelo endereço que aparece na sua tela. Rodrigo, você sabia que existe uma lei em Campinas que obriga todos os bares e restaurantes a fornecerem cardápios em braille para os seus clientes? Pois é, Marília. A reportagem é de Rafael Zagatti. Uma lei, criada em 1997 pelo vereador Peterson Prado, obriga todos os bares e restaurantes de Campinas a fornecerem cardápios em braille aos seus clientes. No entanto, mesmo tendo sido criada há tanto tempo, essa lei só começou a ser fiscalizada recentemente na cidade. Hoje, digamos que a fiscalização melhorou muito. Nós temos a maioria dos cardápios que nós estamos fazendo no momento é devido à fiscalização. Por muitas denúncias também dos próprios deficientes. A Provisão, instituição de auxílio ao deficiente visual, além de ensinar a leitura em braille para as crianças e idosos, ainda possui uma gráfica que imprime os cardápios especiais. Lá são produzidos em média 10 cardápios por semana. Apesar de serem obrigatórios por lei, nem todos os bares e restaurantes de Campinas têm o cardápio em braille. Esses estabelecimentos, que não proporcionam esse tipo de serviço, não quiseram se pronunciar. O gerente de uma churrascaria que possui o cardápio há aproximadamente 8 anos explicou a importância dele não só para as pessoas com deficiência visual, mas também para o próprio estabelecimento. Fica muito mais prático para a gente já apresentar o cardápio para a pessoa, você não precisa ficar explicando, né? Ele já lê o cardápio dele mesmo. Todo mundo tem o mesmo direito. Então, facilitou a vida do deficiente visual, entendeu? Ele chega aí, tem uma opção para ele escolher o pedido dele, fazer o que ele quer, entendeu? Não depender de outras pessoas. Ele quer ter a mesma independência que uma pessoa normal tem. Então, a pessoa com deficiência, hoje, ele exige isso. E quando ele chega e não tem, ele mesmo denuncia, através do telefone para o PROCON. E pede que vá à fiscalização, porque naquele estabelecimento não tem o cardápio em braille.
Bom, você viu aí a reportagem, agora vamos conversar um pouco sobre o assunto com a professora Maria Tereza Mantoan, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Olá, professora. Olá. Eu queria saber um pouco sobre qual a dificuldade dessa lei ser aplicada realmente na prática, já que é constatado pelo IBGE que existe cerca de 148 mil cegos no Brasil. Então, nós não temos, né, o hábito de conviver com a diferença, né? E, em função disso, apesar de a gente saber das dificuldades das pessoas, nós não cuidamos para que todos esses detalhes importantíssimos, né? Ou seja, o acesso à informação, por exemplo, oferecido por um cardápio, etc., seja alguma coisa colocada como fundamental para que uma pessoa num restaurante, num lugar, uma pessoa cega, possa ter toda a autonomia e independência de que ela tem direito, né? É uma questão de hábito e a inclusão dessas pessoas na sociedade ainda é um fato que, embora não seja tão novo, é considerado como sendo porque nós temos toda uma longa história de exclusão na nossa sociedade, né? É verdade. Pensando nisso, qual a importância dessa lei, não só para quem é cego, mas para quem convive com essas pessoas? É justamente essa, de criar entre as pessoas esse hábito de estar sempre pensando em oferecer acesso a tudo o que é possível em termos de comunicação, de mobiliário, de transporte, de conhecimento, enfim, para todos, né? Pensar numa escola que dê acesso, participação a todos os alunos, seja no ensino básico como no ensino superior. Então, é muito importante. Os detalhes são importantíssimos para que a gente possa instaurar um clima diferente de convivência entre as pessoas numa sociedade. Existe um outro problema, né, professora, de que os funcionários são muito despreparados para atender pessoas que têm essa deficiência. Como poderia haver um treinamento? Eu acho que isso deve fazer parte, né, da atribuição de determinadas funções, porque as pessoas estão aí e elas têm o direito de serem tratadas igualmente, mas sempre respeitando-se as suas diferenças, considerando-se as suas diferenças, porque quando se trata do direito à igualdade, a gente precisa cuidar para que algumas pessoas que têm diferenças pronunciadas, elas não se sintam inferiorizadas, tendo que pedir para alguém que leia o que tem, por exemplo, num cardápio, numa placa de rua, no ônibus, etc. Né? Tá certo, professora. Obrigada pela participação. O X da Questão fica por aqui. Até a próxima. E agora vamos falar sobre solidariedade, sobre pessoas que precisam da doação de órgãos. Segundo a presidente da ONG Gabriel, Maria Inês Carvalho, um único doador pode beneficiar até 25 pessoas. Quem quiser fazer doação ainda vivo, pode doar rim, medula óssea, parte do fígado e do pulmão. No Brasil, a doação em morte só é autorizada mediante comprovação de que o cérebro parou de funcionar, e principalmente com a autorização dos familiares, já que as anotações no RG não são mais válidas. Portanto, converse com a sua família e deixe claro o seu desejo. O Espelho Urbano vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver os tipos de temperamento que cada pessoa pode desenvolver. E saiba também o que mais incomoda os homens. É um minuto só. O Espelho Urbano está de volta. Marília, assim como cada pessoa tem um nome, tem um temperamento também. Interessante, não é, Rodrigo? Nós vamos conhecer um pouco deles na reportagem da Heloíse.
Cada pessoa tem uma maneira de agir diferente em relação aos outros. Nas suas, muitos já têm um conhecimento de como é o próprio comportamento. Eu sou uma pessoa calma, tudo eu procuro manter a calma, quando eu fico assim um pouco nervosa, choro. Meu temperamento é acelerado, eu gosto de fazer as coisas assim de forma racional. Por exemplo, você quer uma chave, em vez de eu dar na sua mão, você está lá, eu jogo a chave para lá, entendeu? Eu trabalho com idosos, então eu acho que eu sou calma, porque eu trabalho há 10 anos com idosos. Se uma pessoa me xingar, eu xingo também. Eu sou muito nervosa mesmo, não sou muito calma, não. Apesar das pessoas saberem como se comportam no dia a dia, muitas delas ignoram que o jeito de agir está ligado ao tipo sanguíneo. Há estudos que classificam as pessoas como sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Este especialista em comportamento humano explica como são as atitudes de cada um desses 4 temperamentos. O comportamento sanguíneo é muito simples. Ele é um comportamento extremamente comunicativo, extremamente brincalhão. Ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo, só que ao mesmo tempo é extremamente desorganizado. O melancólico é aquela pessoa extremamente amável, extremamente carinhosa, extremamente fiel. O fleumático é diferente. Ele é extremamente organizado. Você vai na casa de um fleumático, tem a pilha de CD, tem a ordem alfabética. A cama dele é toda arrumadinha, toda engomadinha, a roupa dele é toda impecável, tá? Só que ele não faz nada de última hora. O colérico ele é rápido, ele é prático, então você deu uma atividade para o colérico fazer, ele vai fazer e vai cumprir. Só que as coisas têm que ser feitas do jeito dele. Na geração atual, o temperamento que está mais presente na personalidade das pessoas é o melancólico. Extremamente inseguro, extremamente amoroso, entra numa fase muito grande de oscilação de humor também, mas isso já está ligado mais a um não trabalho com o próprio comportamento. O colérico, ele representa uns 15 a 20% da população, tá? O sanguíneo, a mesma proporção. O melancólico é a maioria. E o fleumático, para você ter uma ideia, de cada 20, 30, 40, você encontra um. Nós vamos continuar falando um pouco mais desse assunto e o repórter Vinícius Prugato está com o psicólogo e traz outras informações. Olá, Rodrigo. Eu estou aqui com o psicólogo Devanir Merenguer, que vai nos trazer mais informações sobre os comportamentos. Devanir, como nós vimos na reportagem, as pessoas no nosso cotidiano apresentam mais a característica melancólica. O senhor concorda com essa afirmação? Não sinto que a coisa seja assim. Acho que é um rótulo que não faz sentido, né? Eu penso exatamente, eu trabalho na contramão disso, né? Eu quero entender cada pessoa como elas são. E mesmo se elas apresentem uma melancolia, digamos assim, eu quero entender como é essa melancolia dela, né? Como é que é a história dela, como é que ela chegou a isso. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com categorias tão grandes assim. E como o senhor trabalha? Em que vertente o senhor trabalha? Eu penso o ser humano a partir de cada pessoa, de cada história e como ela reage à vida, à família, às relações em geral. Quer dizer, essa categoria de que as pessoas são melancólicas ou são coléricas, eu não gosto desse rótulo, né? E pensando um pouco na geração, né? Nessa geração de quem é jovem hoje, acho que é isso que vocês querem saber, né? Eu acho que é uma geração que tem uma grande dificuldade com a própria identidade, e isso talvez seja um traço, né? É uma sociedade que muda muito, com valores muito vagos, né? E isso traz para o adolescente, para o jovem, uma grande dificuldade em se situar no mundo, talvez com muito mais dificuldade do que os nossos avós, bisavós, onde tinha um mundo muito mais certinho, onde o certo e errado era muito mais claro, né? Então, isso traz alguns ganhos, obviamente, viver hoje. Traz alguns ganhos, que é a possibilidade da escolha, a possibilidade de criar, né? Talvez muito diferente para os nossos antepassados, 2, 3 gerações atrás, onde as coisas eram muito mais
marcadas. O que você devia ser era dita, era prescrita, né, pelos avós, pelos pais e por todo mundo. E como essa geração deve se comportar para viver melhor em sociedade, para poder se adequar a todas as situações? Como deve se comportar é difícil, né? Pensar nisso como se tivesse uma receita. Acho difícil. Acho que eu fico torcendo para que seja uma geração que encontre um caminho próprio, que encontre autonomia, né? E que possa ser uma geração criativa, atenta às coisas do mundo, atenta, né, ao que está acontecendo, que possa se posicionar nos diversos campos, né? Mas não sei se existe uma receita. Eu torço para que seja uma geração que encontre o seu próprio caminho. Tá certo. Muito obrigado. Com vocês no estúdio. Mulheres, sabe quando vocês perdem horas no espelho se arrumando para agradar os homens? Pois é, saiba na matéria da Giovana que nem tudo que vocês usam agrada. Hoje em dia, as mulheres estão cada vez mais vaidosas. E muitas vezes, algumas peças ou o modo de como elas se arrumam acabam não agradando o gosto masculino. Tem uma mulher que força demais. O batom vermelho ele é chique, mas não quando extrapola. E as roupas todas elas são legais. Agora tem umas que abusam também na sensualidade. Eu não gosto muito que mulher use calça comprida. Fica mais legal um shortinho, uma sainha curta. Vera Camargo, que vende roupas e acessórios femininos, mostra algumas peças em que suas clientes experimentam, pensam em comprar, mas que acabam não levando por não ter a aprovação de seus maridos ou namorados. Uma coisa que eu reparei que os homens não gostam muito são das bermudas boyfriend. Talvez porque elas não modelem muito o corpo. Outra coisa também que já inclusive aconteceu aqui na loja, da esposa gostar e o marido não gostar, foi esse vestido. Por causa de ser longo, e ele também não modela o corpo, ele fica mais solto, mais largo. Então eu acho que não dá um charme. Com as novidades no mundo da moda, as mulheres se preocupam em se arrumar sem pedir a opinião masculina. Por isso, há muitas roupas, acessórios e tipos de maquiagem que acabam não agradando os homens. Mas por que será que existe essa diferença de gostos? O psicólogo Ivan Falsetti explica por que acontece essa diferença entre homens e mulheres. Tem dois fatores aí que pesam mais. O primeiro é o fator cultural. Lembrar que você está num país latino-americano em que o papel do homem, o papel do macho é uma coisa muito bem definida, tem se modificado ao longo dos tempos, mas ele se modifica mais dentro de casa. E a segunda é que o homem, de uma maneira geral, ele tem os seus medos internos e não está acostumado com a mulher moderna que sabe se vestir, que gosta de se vestir bem, que tem um corpo que muitas vezes pode ser mostrado porque é um corpo sensual, e isso gera no homem uma insegurança muito grande. Tem um novo shorts aí que tá na moda, que ele tem o bolso para fora. Aí eu não gosto desse bolso, eu acho feio. Na minha percepção, eu acho que a mulher que usa um batom assim meio extravasado, aí já pega um pouco mal, né? E no próximo bloco, saiba os cuidados que devem ser tomados ao praticar esporte sem orientação. E conheça as histórias de uma artista circense. Marília, o verão está chegando e muita gente prefere se exercitar no parque por conta própria. Rodrigo, mas a maioria não sabe dos riscos que isso pode trazer para a saúde se feito sem orientação profissional. Verão chegando e muitas pessoas preferem se exercitar ao ar livre. Mas para fazer os exercícios, isso exige cuidados. Muitas pessoas fazem exercícios físicos em rua, parques e não sabem o risco que correm se não tiverem um acompanhamento de um profissional. Ela precisa procurar um médico para saber se ela está apta ou não a fazer atividades físicas. Para saber se ela tem problema de saúde, problema de hipertensão, problema
de joelho, coluna, para saber se a atividade física pode ou não agravar esse tipo de problema. Ela precisa de um acompanhamento para saber se ela está fazendo certo ou não, se ela está usando o calçado adequado, se ela está usando a roupa adequada para aquela atividade física. Edilene sempre faz caminhadas no parque, mas antes procurou orientação. Antes de começar qualquer atividade física, eu sempre procuro um profissional da área médica para poder fazer uma atividade. Como eu comecei a fazer academia, então estou fazendo a caminhada como complementação. E tem gente que, mesmo sabendo dos riscos, não procura um profissional da área. Eu procuro não forçar muito, né? Indo devagar, como eu estou começando há pouco tempo a andar de bicicleta aqui e sem acompanhamento. Então eu vou meio devagar. Além dos cuidados profissionais, quem quer se arriscar a se exercitar na rua deve tomar alguns cuidados nesse calor. Ela precisa usar a roupa certa, o calçado certo, se hidratar, usar protetor solar. Normalmente eu me alongo, eu passo um filtro quando eu venho aqui pro parque e bebo uma água para hidratar. Além dos cuidados profissionais, é preciso tomar cuidados com fatores externos. Uma vez quando tinha um buraco no chão, eu caí. Agora vamos mudar de assunto. Vamos conhecer Miriam Ortinei. A 8ª geração de uma família circense. O meu pai, jovenzinho, conheceu minha mãe, que era de circo também na Argentina, se casaram. E aí o circo viaja, vai para lá, volta para o Brasil, vai para lá, vem para cá. Eu fui gerada na Argentina. Quase nasci na Argentina. Mas aí a minha avó resolveu, porque era época de outubro, né? Foi quando eu nasci, época das crianças. E aqui no Brasil, naquela época, se faz até hoje, né? Muita festa. Brasil tudo é festa, tudo é feriado. E ela resolveu vir para o Brasil justamente por causa das crianças. E eu nasci em Curitiba no dia 4 de outubro. Por isso que eu sou brasileira. Aos 5 anos, Miriam fazia a grande estreia. Aos 12, praticava vários números, incentivada por aqueles que ela considera os grandes merecedores dos aplausos. Que eu me lembro desde criancinha, todas as minhas primas, a gente pintava o rostinho de palhaço e entrava com o tio, com o avô, com o primo, né? Se o pai, para poder seguir, ver o que você queria, né? Porque era assim a maneira do pai e a mãe conduzir você. Porque o teu pai e tua mãe, tua família te ensina a você ter amor pelo que você faz. Porque você assiste tua mãe, você assiste tua avó, você assiste teu tio, teu primo, né? Que às vezes cai, vai para o hospital, quebra um braço, ou então tem um primo que faleceu, um avô que faleceu, e você vê teu pai e tua mãe ali com aquele sorriso no picadeiro. Mas como é que pode, né? Acabou de enterrar, ou acabou de ver a notícia que meu avô morreu, eles estão ali. Então aquilo é passado para você e você aprende a ter aquele amor e aquele respeito. Depois de 54 anos dedicados ao circo, Miriam abandonou os picadeiros para cuidar de sua mãe e hoje volta ao trabalho repassando toda a magia circense às crianças. E minha mãe perdeu os 2 rins, então eu tive que ficar aqui em Campinas para cuidar dela. E eu achava que eu ia voltar, só que aí a minha filha, né, que é a sogra dela, que foi que colocou essa escola de circo aqui, e eu caí aqui de paraquedas. Gostei, que eu falei, bom, estou no meu ambiente, estou no meu habitat, né? Que é o circo, é tudo que eu fiz, trapézio, rola, malabares, tudo que eu fiz de criança, estou passando para essa geração agora. Assim como a filha, o neto seguiu o mesmo caminho e se orgulha da história da avó. Ela me influenciou mais no malabares, né? Como ela foi uma grande malabarista, foi uma das melhores do ramo, na verdade. Foi o que praticamente me ensinou tudo, né? A parte do malabares. Miriam relembra os momentos marcantes da carreira. As memórias agora embalam um tempo feliz e amenizam o dia a dia. Eu sinto falta das viagens, né? Das cidades que você conhece, da música, dos colegas, né? Da chuva, né? Vem um temporal, você enfrenta aquele vento e o circo cai, todo mundo, né, ajuda. Aquela união do povo do circo, que é uma grande família. Aquela coisa do circo mesmo, que só tem no circo, aquela magia. E para vocês uma magia e para nós é uma coisa gostosa.
E no próximo bloco, saiba como os brinquedos eletrônicos podem influenciar a educação das crianças. Montar presépios é uma tradição bem antiga. Veja a seguir de onde ela veio e por que ela existe. Nós voltamos já. Vamos falar um assunto importante, principalmente agora no verão, é a dengue. Pois é, no verão o tempo fica mais quente e chuvoso, o que é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e você de casa deve tomar alguns cuidados. Os principais focos do mosquito são recipientes com água parada, onde depositam os ovos. Assim, você deve colocar areia nos pratos dos vasos de plantas, tampar corretamente as caixas d'água e lavar com frequência as vasilhas de água dos gatos, cachorros e qualquer outro animal doméstico. Todos sabem que as crianças adoram brinquedos para se divertir, não é? Mas o que nós vamos ver agora é que as brincadeiras também podem ajudar no desenvolvimento da criança. Os jogos educativos, além de divertir as crianças, também estimulam o aprendizado. E assim, desenvolvem habilidades como coordenação, rapidez, força e concentração. Para a pedagoga Clarissa Pissoli Latti, o mais importante é que com os brinquedos educativos, as crianças podem criar brincadeiras que os adultos nem imaginam ou já criaram um dia. Nos brinquedos educativos, a gente tenta não guiar muito, tenta deixar eles mais livres, para eles criarem as brincadeiras. Às vezes o brinquedo serve para um tipo de brincadeira que a gente imagina e eles usam esse brinquedo para outros tipos de brincadeiras. Então isso é muito interessante, que eles usam a criatividade deles mesmos. Além dos brinquedos manuais, os jogos eletrônicos também podem ajudar na educação das crianças. O mais importante é que os pais fiquem atentos ao que elas estão jogando, para evitar, por exemplo, os jogos que estimulam a violência. O computador, ele é fera, ele joga, mas sempre voltado à educação. Cores, formas, jogo de memória, números, coordenação motora e desenvolve bem. Assim como os brinquedos que eu comprei, carrinhos ele tem, mas mais jogos educativos. Eu deixo ele jogar videogame, usar o computador, ele brinca bastante, mas sempre procurando agregar com a educação na escola. Ao contrário do que muitos pensam, os jogos eletrônicos ajudam no desenvolvimento infantil. A professora Letícia Antoniali explica que esses jogos estimulam as crianças. Os brinquedos eletrônicos são importantes porque em muitos computadores, muitos joguinhos têm de aprendizagem com os números, com as letras, por exemplo, o quadrado, ligar no quadrado, noções, né? Mesmo entre jogos eletrônicos educativos, existem os que não estimulam um aprendizado positivo, e esses devem ser evitados. A professora esclarece que ficar muito tempo no computador pode fazer mal, já que o que prejudica é o tempo que se passa na frente da tela. Alguns jogos prejudicam, como os jogos de carrinho, de arma. Isso, para mim, eu acho que prejudica. Agora, joguinhos de números, de letras, como eu te falei, jogos educativos, para mim isso não prejudica em nada. Não ficar só no computador, mas também sair um pouco do computador, né? Você tem costume de montar presépios na época de Natal? Confira um pouco mais sobre essa tradição na matéria da Rebeca. O final do ano chegou e é nesta época que aparecem as primeiras decorações de Natal. Nas ruas, nos shoppings e nas residências, por exemplo, podemos encontrar luzes coloridas, árvores de Natal e também os tradicionais presépios. Os presépios têm origem em 1223, na Itália, quando São Francisco de Assis teria representado o nascimento do menino Jesus em argila. Mas é somente a partir do século XVI que a montagem dos presépios das residências fica conhecida mundialmente, se tornando um dos símbolos do Natal na cultura cristã. As peças, que podem variar de tamanho, representam em conjunto o nascimento do menino Jesus em Belém. Entre os principais personagens estão a Virgem Maria, São José e o menino Jesus, deitado em uma manjedoura. Os presépios, como eles estão relacionados com a cultura,
Cada país, cada igreja, cada cidade, cada ambiente reconstrói esse período da vida de Cristo conforme o seu momento. Hoje o presépio, além de ser posto numa igreja, ele é também colocado nas casas, nas famílias, não é? Catarina de França, terapeuta social e colecionadora de presépios há mais de 40 anos, acredita que as peças representam muito mais do que o nascimento de Cristo. O que eu busco é o significado das peças que estão no presépio. Então, sempre que eu estou em algum lugar, em algum país, eu sempre procuro o presépio porque o significado dele é um tesouro a ser descoberto. Catarina reuniu, com o passar dos anos, peças de diferentes lugares do mundo, a exemplo de Jerusalém, Paraguai e Chile. Muito além de uma simples representação, a tradição dos presépios está viva, principalmente pelo significado adquirido na cultura cristã. A importância cultural é recordar o nascimento de Cristo, recordar a família cristã, Jesus, seu pai e sua mãe. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição. Até mais.